Bem-estar mental. Psicóloga Bruna Milene. Toda pessoa tem que ter o seu bem-estar como base de tudo. Toda pessoa tem que ter. Bom dia, Regi! Bom dia, ouvintes da Rede Viva Top! Como vocês estão? Espero que bem. Hoje vamos falar sobre a raiz do medo, né? Por que que às vezes a gente sente tanto medo? A primeira coisa que a gente precisa entender é que o medo é um sentimento natural e que inclusive nos ajudou na nossa sobrevivência, né? Ter medo nos ajuda a sermos cautelosos, a termos cuidado. Porém, quando aquilo se torna algo que está atrapalhando a nossa vida, porque significa que ele está sendo sentido em excesso, né? Está se tornando um problema. Então, vamos entender um pouquinho melhor sobre isso. Então, o que nos causa medo? A insegurança, que a gente vem falando nos últimos programas, né? Às vezes a gente se sente muito inseguro e o medo e a insegurança, eles andam de mãos dadas. Falta de conhecimento, quando a gente vai fazer algo que a gente não conhece, que a gente não sabe como que é, a gente tende a ter bastante medo. Sentimento de ameaça, né? Quando a gente se sente desprotegido ou quando a gente se sente numa situação que vai nos causar algum perigo, que vai nos causar algum problema, algum dano, também desabrocha, né, o sentimento do medo. E também os traumas, né, que são coisas que a gente já passou, são situações que a gente já vivenciou e quando a gente sente que aquilo vai acontecer novamente, aciona o gatilho do nosso medo. Muitas vezes, nós acreditamos que os sentimentos são diferentes dos comportamentos, porque todo comportamento, em um determinado momento da nossa vida, ele precisou ser ensinado, mas os sentimentos são iguais. E muitas pessoas, né, nas gerações passadas principalmente, sofrem porque não aprenderam a lidar com os sentimentos. Eu vejo muito isso na clínica, né, com os meus pacientes. Tem muito sentimento que as pessoas simplesmente não aprenderam a lidar. Foram engavetando, guardando dentro de si, até que uma hora aquele sentimento começa a transbordar de uma maneira que não é boa, né, que não é saudável. Então, a primeira pergunta, né, que a gente deve se fazer é: será que isso realmente vai ser um problema? Isso realmente vai ser perigoso para mim? Será que eu realmente não vou dar conta disso? Ou só estou com medo porque eu não sei lidar com isso? Porque eu não sei o que vai acontecer depois? Isso acontece muito com a nossa ansiedade também, né? Que muitas vezes a ansiedade está por trás do nosso medo, quando principalmente é algo relacionado com uma coisa futura. Então, quando a gente se depara com algo que a gente não conhece, com algo que é novo, mesmo sabendo que aquilo ali pode ser um passo para uma coisa boa, para uma coisa melhor, é muito mais confortável a gente ficar naquilo que já é familiar pra gente. Então, é onde a ansiedade também pode se transformar em medo. Então, o que a gente tem que fazer para melhorar? Né? A primeira coisa, sempre, vou repetir isso aqui muitas vezes, é o autoconhecimento. Quando a gente se conhece, quando a gente se percebe, se entende, a gente começa a lidar melhor com os nossos sentimentos, sejam eles quais forem. Buscar apoio, né? Porque nunca a gente vai estar sozinho, mesmo que para ir numa entrevista de emprego nova a gente tenha que enfrentar sozinho, para ir num lugar novo, mesmo que seja uma coisa boa, né? A gente sempre vai ter um apoio por trás. Então, a gente pode conversar com uma pessoa antes dessa situação, né, que nos está causando medo. Conversar até com pessoas que já passaram por uma situação parecida, pra gente ver que realmente não tem um bicho de 7 cabeças. E que mesmo que tudo saia da maneira que a gente não estava esperando e dê errado, tudo bem. Não é o fim da nossa vida, né? Não é o fim do mundo. A gente sempre pode buscar outra coisa. A gente sempre pode buscar melhorar na próxima tentativa. Identificar também qual é a raiz do medo, né? Por que será que nessa situação específica eu estou sentindo tanto medo? Será que é insegurança?
Será que é porque uma outra vez já deu errado? Será que é porque eu não estou achando que eu dou conta, né? Será que é porque eu acho que sozinho eu não consigo? Será que tem uma dependência emocional por trás desse medo? De achar que só vai dar conta se tiver alguém ali junto com você? Isso acontece bastante também. E aquela frase clichê, né? A gente só perde medo de avião andando de avião. Nem todo medo a gente precisa trazer para nossa vida e realmente, de fato, ter que vencê-lo, né? Tem medos que são coisas que a gente não vai precisar, que a gente consegue evitar. Mas se esse medo está te atrapalhando de vivenciar experiências novas, de vivenciar sonhos, por que não enfrentá-lo, né? Será que é mais importante? Será que é mais importante a gente ficar por trás desse medo e usar ele como uma desculpa de não enfrentá-lo, de não enfrentar aquela situação nova? Ou será que vale a pena a gente tentar arriscar, né? O que de tão ruim pode acontecer se a gente tentar enfrentar esse medo? Mas cada situação é uma situação, cada pessoa é uma pessoa, então por isso que a gente sempre tem que buscar o nosso autoconhecimento, para a gente saber o nosso limite, o que nos fere, o que a gente realmente vai conseguir dar conta, o que a gente está usando como proteção mesmo, né? Como desculpa por não conseguir dar os próximos passos. Será que esse medo é algo que realmente está me protegendo, né? Algo que vai me proteger de uma coisa ruim, ou é algo que está me privando de viver coisas boas? Eu acho que é importante a gente colocar isso na balança, mas sempre buscando ajuda também de um profissional, né? Se o medo está sendo excessivo e está te paralisando de viver, então busque ajuda de um profissional, busque um autoconhecimento para que você tenha uma vida plena, para que você consiga vencer cada vez mais os seus obstáculos, os seus medos, as suas inseguranças. Tenham um ótimo dia e até a próxima. Bem-estar mental. Psicóloga Bruna Milene. Toda pessoa tem que ter o seu bem-estar como base de tudo. Toda pessoa tem que ter